Caríssimos irmãos e irmãs, presentes aqui nesta Praça da Imaculada Conceição, em Limoeiro do Ajuru, bem como aos irmãos que nos acompanham online através da nossa transmissão pelas redes sociais disponíveis, a evangelização em nossa paróquia, pelo tão importante e necessário serviço da pastoral da comunicação. Reverendíssimo Padre Anselmo Rodrigues Martins, pároco desta paróquia, Reverendíssimos Padre Sandro Giovanni, nosso coordenador diocesano de pastoral, pároco de Santa Maria, em Cametá, Reverendíssimo Padre Clodomir Aquino, pároco do Menino Jesus, em Tucuruí, caríssimo diácono Daniel, a serviço desta paróquia, em nome da irmã Selma Liduína, filha da Caridade, desejo cumprimentar a todas as lideranças de nossas comunidades cristãs, pastorais, serviços e movimentos. Meu caríssimo seminarista Ângelo Luiz, em síntese vocacional. Era 2001, quando a área pastoral Imaculada Conceição do Limoeiro do Ajuru, pertencente à paróquia Catedral São João Batista, recebia de Dom Frei Jesus Maria Cisalri Berdonces, no início do seu pastoreio, como pastor desta igreja diocesana, a ereção canônica e se transformava em paróquia. Muitos de vocês participaram daquela sagrada liturgia. Muitos outros já não estão conosco, entre os quais cito os irmãos Zezinho e seu Ayrton Pinheiro, bem como a catequista Elza. 20 anos se passaram e aqui estamos, os de ontem, os de agora e os de amanhã. Passaram-se 20 anos e a história registra o que a graça de Deus realizou em cada filho desta igreja paroquial, que são testemunhas dos grandes feitos do Senhor, a quem elevamos preces de louvores e gratidão, acompanhadas de ação de graças. Estamos celebrando o mistério de Cristo em ação de graças, pelas bodas de platina da paróquia Imaculada Conceição, por tantas coisas já feitas, tantas famílias restauradas, tantas sementes lançadas que já produziram e produzem abundantes frutos. Parece um motivo justo celebrarmos em ação de graças por todo este trabalho. É justo e necessário, é nosso dever dar graças ao Senhor. No entanto, o Eclesiastes parece desautorizar este nosso propósito. Ao preparar esta homilia, me voltei para o capítulo 1, versículo de 2 a 11 do Eclesiastes. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades,
tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra lhe sucede, enquanto a terra permanece sempre a mesma. O sol se levanta, o sol se deita, apressando por voltar ao seu lugar, donde novamente torna-se a levantar-se. Dirigindo-se para o sul e voltando para o norte, ora para cá, ora para lá, vai soprando o vento para retomar novamente ao seu curso. Todos os rios correm para o mar e, contudo, o mar não transborda. Voltam ao seu lugar de onde saem e tornam a correr. O que foi, será, o que aconteceu, acontecerá. Não há nada de novo debaixo do sol. Uma coisa da qual se dizia, eis aqui algo de novo, também esta já existiu nos séculos que nos precederam. Perguntamo-nos, é vaidade festejar? De nada adianta o trabalho do ser humano? A terra permanece sempre a mesma? Não há nada de novo debaixo do céu? É desperdício de tempo realizar a missão de Deus? Foi desperdício de tempo o que foi feito antes da criação da paróquia e o que foi feito nestes 20 anos? Estas são as perguntas que suscitam em nós as provocações do autor sagrado. Ele nos desestabiliza como se estivéssemos celebrando o nada e o pior, celebrando inutilmente, porque a palavra vaidade no texto original tem o sentido também de inutilidade. As provocações do Eclesiastes servem para nos alertar que a terra, em certo sentido, continua sempre a mesma, com homens e mulheres que erguem seus clamores aos céus, e por isso precisamos continuar a nossa missão. Sim, irmãos, ainda temos um longo caminho a percorrer, a exemplo do profeta Elias, cansado, abatido, fadigado, tocado pelo mensageiro do Senhor, é convidado a alimentar-se de novo, para recobrar as forças, para rever as energias, para reatar os pés e colocá-lo de novo na estrada. Levanta-te e come, ainda tens um longo caminho a percorrer. Fora isso, não podemos abrir mão da alegria que trazemos no peito. Por tudo que foi feito nestes 20 anos, nós que fazemos a nossa família em torno da Mãe de Deus, a Imaculada Conceição de Maria, nós que construímos nossa vida de fé com tudo que brota daqui, nós que fomos consolados de nossas dores quando nos foi pregado a misericórdia e o amor de Deus, nós que vimos outros serem consolados, não podemos achar que a terra permanece em tudo
sempre a mesma. Nestes 20 anos, nasceram para a fé através do batismo muitos irmãos. Muitos nasceram para a eternidade, partiram para a glória. Muitas comunidades cristãs, pastorais, serviços, grupos e movimentos nasceram, porque a história é dinâmica e geradora de vida. Definitivamente, a terra não permaneceu em tudo sempre a mesma. Definitivamente, Limoeiro do Ajuru, após 20 anos, não permanece o mesmo. Muitas coisas mudaram e se apresentam como novidade num tempo de hoje. Desafios surgiram para a nossa missão paroquial. Não podemos esquecer que, apesar das dificuldades, Deus agiu e continua agindo. Se estamos aqui, é para não deixarmos acontecer aquilo que lamenta o Eclesiastes. Não há memória do que aconteceu no passado, nem também haverá lembrança do que acontecer entre aqueles que viverão depois. Lembramos aqui os que construíram o nosso passado, entre os quais o primeiro é Deus, nosso Senhor, que foi sempre um refúgio para nós. Não queremos esquecer que nestes 20 anos o Senhor deu sabedoria ao nosso coração, saciou-nos com o seu amor e tornou fecundo o nosso trabalho. Também não queremos que não haja lembrança do que acontecer entre aqueles que virão depois, quando o Padre Anselmo, quando o Padre Sandro Giovanni, quando o Padre Clodomir Aquino, quando o Padre Silvio Teixeira, quando o Padre Zenildo Gonçalves, quando o Padre João Crisóstomo de Paiva não estiverem mais aqui. Quando o Padre Nêmio José, o Padre José Geraldo não tiverem mais aqui. Quando as irmãs da Beneficência Popular não tiverem mais aqui. Quando catequistas, ministros extraordinários da comunhão eucarística, seminaristas que por aqui passaram, não estiverem mais neste mundo. O que aqui fizemos, o que aqui fizeram, certamente não será para a nossa glória, mas para que outros continuem o que Deus mesmo começou. Numa ocasião tão especial como esta, das bodas de platina da Paróquia Imaculada Conceição, nada melhor que refletir sobre o fundamento das coisas, neste caso, o fundamento da paróquia, que é uma célula da igreja, onde se desperta a fé, que convida à missão em favor da vida plena. Por isso, é de feliz inspiração o tema desta festa. 20 anos de fé, missão e vida. De igual modo o lema, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Este imperativo missionário continua a embalar a Igreja, que deseja neste tempo, a convite do Papa Francisco, ser em saída, ser sinodal e ser participativa. O Papa Emérito Bento XVI sinalizou durante o seu pontificado que o fundamento da missão do ser cristão é o encontro com Cristo.
Essa é a missão da paróquia. Este é o sentido do Ide. Neste sentido, o emérito Bento XVI inicia a encíclica Deus Carita Est no número 1, dizendo que não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia, mas através do encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá um novo horizonte à vida e, com isso, uma orientação decisiva. Na linha deste ensinamento, a Conferência de Aparecida compreendeu, em primeiro lugar, que as paróquias são células vivas da Igreja e lugares privilegiados em que a maioria dos fiéis tem uma experiência concreta de Cristo e da sua Igreja. E, em segundo lugar, que é a partir da paróquia que é necessário anunciar o que Jesus fez e ensinou enquanto esteve entre nós. Por isso ressoa ainda hoje, bem forte, em nossos corações: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, para despertar a fé, para despertar para a missão e para defender a vida. A narração do Evangelho que acabamos de escutar nesta missa nos apresenta o desconcerto que a presença de Jesus causou em seus compatriotas. Este não é o filho de José? Não conhecemos nós o seu pai e a sua mãe? Como pode então dizer que desceu do céu? A vida de Jesus entre os seus foi tão normal que, ao começar a proclamação do reino, aqueles que o conheciam se escandalizaram do que estão a dizer a seu respeito. De que o Pai lhe falara Jesus que ninguém havia visto o que estavam vendo. Um grande profeta surgiu entre nós, Deus visita o seu povo. Que pão descido do céu era esse que aqueles que o comessem viveriam para sempre? Ele negava que fosse o maná do deserto, porque os que comeram morreram. E o pão que eu darei é a minha carne entregue para a vida do mundo. Sua carne poderia ser um alimento para nós? O desconcerto que Jesus provocava entre os judeus pode também se dar em nós, se nós não nos respondermos a esta pergunta central para a nossa vida cristã: quem é Jesus? A missão da paróquia é responder esta pergunta: quem é Jesus? A missão da paróquia é dizer, sobretudo no meio dos famintos, que Jesus é o pão da vida, que Jesus é o pão descido do céu, que Jesus é o pão para a vida eterna. Muitos homens e mulheres, antes de nós, se fizeram esta pergunta. Também aqueles que nos precederam na missão desta paróquia. Ao responderem de uma forma pessoal, foram a Jesus. O seguiram e agora desfrutam de uma vida sem fim e plena de amor. E aos que vão a Jesus, Ele os ressuscitará no último dia. Um grande monge que eu li
nesses dias, chamado João Casimiro, exortava seus monges dizendo-lhes: aproximai-vos a Deus, e Deus se aproximará de vós, porque ninguém pode ir a Jesus se o Pai que o enviou não o atrai. A paróquia é o lugar onde se achegam os peregrinos. Afinal, este é o sentido da origem paróquia, do grego paroquém, lugar onde os peregrinos chegam para serem saciados, para serem instruídos, para serem ensinados a andarem nos caminhos do Senhor, para serem atraídos a Jesus. Ninguém vem a Jesus se o Pai não o atrai. No Evangelho escutamos ao Senhor que nos convida a ir a Ele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e esgotados, e eu os farei repousar. A paróquia é o lugar onde o peregrino encontra refúgio. Perguntamos: a nossa paróquia está sendo este lugar de acolhida? Como nós acolhemos os que vêm a nós? Ou como nós estamos indo ao encontro dos peregrinos da história? Acolhamos, irmãos, a palavra do Evangelho que nos aproxima de Jesus a cada dia. Acolhamos o convite do próprio Evangelho de entrar em comunhão com Ele, comendo sua carne, porque este é o verdadeiro alimento, a carne de Cristo, o qual, sendo a palavra, fez-se carne para nós, como nos ensinava o grande Orígenes. Sim, irmãos, durante os seus 20 anos de missão, todo o bem que a Paróquia Imaculada Conceição fez aos seus paroquianos passa por este caminho de aprendizado amoroso junto ao Cristo, que liberta o ser humano do enfado de si mesmo, para reenviá-lo às autênticas necessidades subjetivas da pessoa humana, porque Ele é mais íntimo a nós que nós mesmos, conforme nos ensinava o grande Santo Agostinho. Agradeçamos a Deus pela graça desta paróquia em nossa vida, porque por ela Deus tem nos feito pessoas, porque através da paróquia Deus tem nos anunciado a novidade do Evangelho, porque através da paróquia a alegria que vem do coração de Deus se torna a nossa alegria, porque através da paróquia nós podemos nos tornar mensageiros do amor de Deus, porque através da paróquia muitos podem nascer para a fé e para o encontro amoroso com Cristo. Não esqueçamos que contamos nos dias de hoje, como contamos há 20 anos atrás, com os preclaros auxílios e auspiciosas bênçãos da bem-aventurada Virgem Maria, a Imaculada Conceição, nossa padroeira, que nos ajuda a elevar a Deus um cântico novo, um grande Magnificat, por esta festa bonita do jubileu de platina de nossa paróquia.
Que Deus seja louvado por tudo que foi feito e continue sendo louvado e exaltado por aquilo que ainda faremos, porque depois de 20 anos, o anjo do Senhor toca em cada um de nós, em cada filho desta paróquia. O anjo do Senhor toca no Padre Anselmo, toca no seminarista Ângelo, toca em cada liderança de nossas comunidades cristãs, pastorais, serviços e movimentos. O anjo do Senhor toca e diz a cada um: levanta-te e come, porque tens ainda um longo caminho a percorrer. A Deus nosso Pai, da intercessão da Imaculada Conceição, seja dada a glória, o louvor, a majestade e a honra pelos séculos dos séculos. Amém.